Primeiramente, precisamos entender o que é a preparação física e quais princípios a envolvem, para depois a gente relacionar tudo isso com a dança. Porque fazer um fortalecimento não é preparação física. Existem muitos outros fatores que envolvem uma boa preparação. E o que é preparação física, então? O próprio nome já diz: preparar o físico, preparar o corpo. E no nosso caso, então, preparar o corpo para a dança. E qual é o objetivo da preparação física? Bom, são inúmeros os objetivos, mas um deles é diminuir as chances do bailarino ter uma lesão, principalmente por overtraining, que nada mais é que o excesso de treinamento. Então, com a preparação física, a gente consegue controlar a quantidade de exercícios que o bailarino deve fazer, o tanto que ele precisa descansar, e assim a gente consegue evitar algumas lesões, diminuir as chances de algumas lesões ocorrerem por excesso de treinamento, por fadiga, enfim. Além disso, a preparação física tem como objetivo também identificar e equilibrar as forças do corpo, bem como trabalhar as capacidades e habilidades físicas necessárias para aquela modalidade que o bailarino pratica. É muito recente os estudos que temos das ciências da dança, que relacionam o exercício físico com a dança ou a preparação física, a periodização, enfim. Então, o que fazemos enquanto esses assuntos não surgem, não existem novos estudos, novas pesquisas trazendo especificamente o que deve ser feito na dança, a gente pega daquilo que é parecido com a dança. Por exemplo, ginástica rítmica. A ginástica rítmica tem muitos estudos já, se comparados à dança. Então, a gente absorve desses esportes e traz para a dança, para então garantir um cuidado maior com os nossos bailarinos. Mas há alguns princípios que são básicos para todas as modalidades esportivas. E quais são esses princípios básicos da preparação física para a dança? Iniciação à modalidade, avaliações físicas, capacidades e habilidades físicas como força, flexibilidade, resistência muscular localizada, equilíbrio, estabilidade. Como que a gente trabalha isso na dança? E quando e como fazer isso? Quando que eu vou trabalhar essas capacidades? Porque não adianta a gente trabalhar tudo junto de uma vez só. O bailarino não vai dar conta e vai acabar entrando em overtraining e se lesionando. Então, a gente tem uma etapa, dependendo do objetivo do bailarino, do objetivo que o professor quer atingir com a sua turma, para saber quais capacidades, quais habilidades a gente vai trabalhar. Outros princípios são o nível de exigência em semanas de competições, espetáculos, variáveis de treino, como volume, intensidade, frequência, de todas as aulas da semana, periodização, que é muito importante, que você divide o que vai ser trabalhado ao longo de um ano, ao longo de um mês, ao longo de um semestre com os seus bailarinos. É como se fosse um planejamento, além de, claro, conhecer as principais lesões que afetam os bailarinos. Bom, mas qualquer pessoa pode estruturar e dar aulas de preparação física? Não! Treinamento físico é de responsabilidade exclusiva do profissional de educação física. Você que não é profissional de educação física não vai fazer um treino, não vai fazer uma periodização, mas você vai aprender quando que o seu bailarino precisa de um descanso e o quão importante é que ele dê esse descanso para o corpo, por exemplo, Porque a gente vê muitos professores e até mesmo os próprios bailarinos se cobrando muito, com aquele pensamento: quanto mais eu fizer, melhor eu vou ser. Essas orientações, por mais que você não seja um fisioterapeuta, não seja um profissional de educação física, são de extrema importância. Você é o exemplo para o seu bailarino. Então, muitas vezes o que você falar para ele é o que ele vai trazer como correto. Então, se você falar para ele o que ainda eu vejo professores hoje em dia falando: bailarino que faz treinamento além da dança evolui mais devagar ou prejudica o desempenho na dança.
Sim, eu ainda escuto isso de professores hoje em dia, em pleno 2021. Então, a ideia também é que vocês expandam esse conhecimento e, tendo esse conhecimento, vocês vão conseguir orientar o bailarino de vocês para ir pelo melhor caminho. E se você tem esse conhecimento, esse cuidado, e você mostra isso para o teu bailarino, você ganha o bailarino. Isso eu digo por experiência própria. Você mostra que você tem o conhecimento. Você não vai perder esse bailarino para nenhuma outra escola. Porque você acaba passando segurança para esse seu bailarino. E claro que resultados, né? E todo mundo quer ver resultados hoje em dia. Se você é bailarino, então nem se fala. Você vai conhecer melhor o seu corpo, vai aprender a cuidar melhor dele e respeitar quando ele precisa de descanso. Porque se você ainda acredita nessa de que quanto mais melhor, eu sinto lhe dizer, mas você está deixando a sua evolução de lado. Porque o corpo precisa sim de descanso. Não é quanto mais treino, mais aula que eu vou ficar melhor. Claro, a gente precisa ter um número. Não posso dizer para vocês aqui, faz uma aula por semana e um treino por semana que você vai evoluir. Também não é assim. Mas o que eu tô dizendo é que você não precisa, por exemplo, fazer 5 aulas de balé na semana ou 7 sem descanso nenhum e aí treinar flexibilidade 3 vezes na semana, força 2 vezes na semana e não sei mais o que. Então, calma. Você precisa, claro, né, agora falando com bailarinos, de alguém que te oriente a como fazer isso para que você não entre em excesso de fadiga, em overtraining. Enfim, vamos para a próxima aula. Nós vamos falar sobre a iniciação da modalidade, o primeiro princípio da preparação física para a dança.